Bom dia! Nordeste Acontece, começando agora aqui pela Band. Bom dia para você que está em Fortaleza, em todo o Ceará, em Natal e em todo o Rio Grande do Norte. Aliás, o Nordeste e o Brasil inteiro de férias. E onde chega o sinal da Band Nordeste, a gente está com a audiência 100% e quero já, de cara, agradecer a sua companhia todo sábado de manhã aqui comigo. O tempo no Nordeste nesse período de janeiro é uma expectativa grande, todo mundo esperando muita chuva, não é verdade? E é exatamente sobre esse assunto que nós vamos falar no primeiro bloco. Fomos num encontro da FUNSEMI, que é a Fundação Cearense de Meteorologia, promovido aqui em Fortaleza, com todos os institutos nacionais e regionais. Vamos trazer o resultado desse encontro agora aqui no Nordeste Acontece. E eu estou aqui com o Eduardo Martins, que é o presidente da FUNSEMI, a Fundação Cearense de Meteorologia, que todo mês de janeiro promove um encontro para analisar as questões climáticas do período. E esse ano tem algo a mais, um plus a mais, né, Eduardo? O que tem a mais esse ano e o que se propõe esse encontro? Bom, a gente aproveitou um momento de discussão da meteorologia nacional, né, onde várias instituições que são responsáveis pela meteorologia do país, né, existem duplicidades de atribuições, existem vários centros estaduais, existem agora um centro novo que está sendo implantado para a prevenção de desastres naturais, que tem alguma articulação com a atividade meteorológica. Então a gente quis aproveitar esse momento que antecede a nossa previsão climática para discutir o modelo institucional ideal para o país no que diz respeito à meteorologia. Eduardo, o Ceará está numa região onde basicamente as estações são apenas duas, a estação de chuva e de verão, que até a gente inverte, chama de inverno, a estação chuvosa, enfim. É um papel difícil para a FUNSEMI fazer essa previsão de tempo, normalmente se vai chover ou se não vai chover. É uma função difícil com os instrumentos que dispõe? Olha, essa é uma atividade difícil em qualquer parte do mundo, né? Prever não é uma atividade fácil, né? No que diz respeito a tempo, prever numa escala de mais curto prazo, nessa região ela é mais difícil, ela impõe mais desafios, né? Aí nós teríamos que ter uma capacidade de processamento maior para os nossos modelos, né, de previsão de tempo, essa previsão de 24, 48, 72 horas. Mas isso nós estamos trabalhando, estamos implementando um cluster de computadores agora, que deve ser finalizado até fevereiro, tá? Onde nós deveremos estar rodando os nossos modelos para a região Nordeste, em particular com um olhar mais detalhado para o estado do Ceará, numa escala de resolução melhor para a região. Bom, nós estamos em janeiro de 2012. Ano passado também teve esse encontro. Qual foi o índice de acerto da FUNSEMI em relação às previsões para 2011? Bom, na verdade, caiu na categoria mais provável que nós indicamos, né? Ficou na categoria chuva de fevereiro a maio, a maioria do estado ficou em torno da média. Mas a gente não considera esse índice como um índice de acerto, porque a previsão ela é probabilística. É como se a gente dissesse o seguinte: se eu tenho 24 anos e eu digo que 60% de chance é cair em torno da média, significa que 60% dos 24 anos caem em torno da média, tá certo? Ou seja, 14 auns, entre 14 e 15 anos cairiam em torno da média. Essa imprecisão, se eu poderia usar esse termo, em relação a uns dados mais exatos de previsão, ela é decorrente de quê? Da falta de instrumentos ou do tempo mesmo que é imprevisível? Na verdade, a gente está querendo modelar um sistema que é dinâmico, né? Onde as equações físicas de transporte, de umidade, energia, elas se resolvem de maneira exata, né, no curto prazo de tempo, né? Se a gente tivesse conhecimento das condições de contorno. Para isso, nós temos que ter um monitoramento não só a nível local, mas um monitoramento a nível global. A meteorologia não é uma atividade que se faz localmente, ela é uma atividade de cooperação. Daí
daí o contexto dessa reunião. A gente discutir como melhor cooperar, como melhor trocar dados, informações, previsões entre os centros que fazem a meteorologia do país. A gente quer usar melhor os recursos do país. Foi por isso que a FUNSEMI decidiu promover esse processo de discussão agora que o país está vivendo essa mudança, né, no contexto do cenário de meteorológico nacional. Para finalizar, o Ceará esse ano, a FUNSEMI já poderia indicar se terá um período chuvoso dentro da média, abaixo ou acima? Não, ainda não, porque um dos objetivos dessa reunião é exatamente a gente consolidar as previsões de todos os centros, essa atividade cooperativa que eu te falei no início, né? Então todos vão apresentar as suas previsões, a FUNSEMI já rodou os principais modelos, fez as análises dos campos atmosféricos e oceânicos, e agora nós vamos juntar com as previsões dos centros nacionais e dos centros regionais que aqui compõem a região. Obrigado. Obrigado a vocês. Bom, e eu estou aqui com Antônio Divino Moura, que é presidente do IMEP, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. É um velho conhecido do Ceará, já frequenta a nossa cidade há muito tempo. Esse ano, o clima no Brasil, aliás, o clima, né, Divino, ultimamente tem tido uma atenção mais especial por parte da população. As pessoas têm entendido melhor a ação do IMEP, por exemplo. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Eu acompanho, digamos, essa saga da Fundação Cearense de Meteorologia há muitos anos, o clima do Ceará, e é uma reunião já tradicional que todo janeiro de todos os anos a comunidade científica se aporta junto com a FUNSEMI, a nível até internacional, para discutir como é que vai ser o clima da próxima estação chuvosa, que vai agora de janeiro até maio para o norte do Nordeste, incluindo o Ceará. Nós estamos tendo uma outra discussão que envolve um panorama nacional. Qual é o papel dos órgãos nacionais, como o meu instituto, Instituto Nacional de Meteorologia, Instituto de Pesquisas Espaciais e outros, articulando com os estados para que os usuários sejam mais efetivamente bem servidos. Há uma certa desarticulação que nós estamos tentando acertar melhor os ponteiros. Então, essa reunião ela é muito oportuna e os colegas que estão aqui, nós estamos chegando a um certo denominador comum. Em particular, no caso do Instituto Nacional de Meteorologia, conversamos com a FUNSEMI, o IMET pretende criar um escritório dentro da própria FUNSEMI, de tal maneira que as ações sejam muito bem afinadas e articuladas em proveito do Ceará. O IMET, que é um órgão a nível nacional, que está, com a proposta sua, pretendendo ser um parceiro mais próximo da FUNSEMI. Mas, de uma forma em geral, Divino, não é fácil se fazer previsões de tempo, principalmente de períodos chuvosos, o clima muda muito rápido. Essa é uma visão só minha ou o próprio IMEP também tem essa visão? Isso depende de quê? De instrumentos, de um equipamento, de estar melhor equipado, de um software de maior capacidade, enfim, qual o fator determinante para se fazer uma previsão mais perto da realidade, por dizer assim? Perfeito. Nós temos que distinguir tempo meteorológico de clima, tá certo? O tempo, a previsão para amanhã, para depois de amanhã, significa uma previsão de tempo. Hoje o Brasil está muito avançado nisso. Isso requer medições mais acuradas, informações de satélites, de radares, como o Ceará acabou de implementar. É uma previsão mais a curto prazo. Quanto melhor o instrumento, você melhora essa previsão. O clima, e o pessoal do Nordeste sabe muito bem, o clima vem do mar. Sim. O que determina o clima para os próximos 3 meses, eu tenho que achar nos oceanos Pacífico, Equatorial e Atlântico Norte e Sul. Quando eu tenho um El Niño, ou seja, o Pacífico Equatorial está quente, o Atlântico está com águas quentes no norte, fria no sul, são anos de secas extremas no Ceará. Quando é o contrário, o Pacífico está frio, o Atlântico Norte está frio, o Atlântico Sul está quente, são anos de tremenda inundação no Nordeste. Então, esses dois oceanos, o clima vem do mar, ele tem um papel importante. E a gente vai debater mais isso. Como nós temos o Pacífico favorável às chuvas, como o Atlântico vai jogar nessa equação para determinar a quadra chuvosa. Ou seja,
Esse conhecimento científico ele foi muito avançado, principalmente nos últimos 10, 15 anos, em programas científicos internacionais, Serviço Meteorológico Americano, na Europa, e o Brasil acompanhou muito bem isso. A FUNSEMI está bem atualizada nessas coisas, obviamente precisa de um pouco mais de pessoal, salários melhores, etc., para estabilizar a instituição. Mas nós estamos hoje com as ferramentas adequadas para fazer essas previsões. Não são previsões exatas, elas são probabilísticas, porque é o estado da ciência hoje a nível mundial. No Ceará nós temos também anualmente, inclusive em janeiro, uma reunião dos profetas, aqueles agricultores normalmente, agricultores que também fazem suas previsões, se tem inverno, se não tem. O que o senhor pensa a respeito disso? Eu acredito que há muita sabedoria popular, isso não resta dúvida. Quer dizer, a própria ciência nossa é feita do homem observar a natureza, ele consegue, em ver eventos repetitivos, criar uma certa lei. Né? Newton estava observando como que a matéria atrai matéria, criou a lei de Newton, né? Claro. Etc. Então há uma certa sabedoria popular. Mas há que se distinguir entre, por exemplo, o tempo que ele está observando e essa tendência do tempo, porque vai acontecer no clima para daqui 3 meses. Então há métodos de previsão, digamos, tradicional, pela cultura popular, que tem um certo índice de acerto, outros são um pouco duvidosos. Então, há que se utilizar uma metodologia científica para ver quantas vezes eu faço uma previsão dessa, quantas vezes eu acerto, versus uma outra previsão que seria feita por uma metodologia mais científica, usando exatamente as leis de Newton, conservação da matéria, conservação da massa, de energia, etc., para formar um modelo de previsão. Utiliza um método versus outro. O que é que acerta mais? E, obviamente, nós queremos a melhor previsão. Sim. Obrigado. De nada.